Boa tarde, minha gente. Vamos chegando para a gente iniciar mais uma aula neste dia de hoje. Vamos chegando aqui. Eu gosto da galera, vai chamando a galera para a gente poder continuar nossas sessões, né? Que a gente tem toda sexta-feira. Já estava falando terça, ó. Toda sexta-feira que a gente está juntinho, ligadinho, para a gente poder falar de direito, né? E a gente vai falar de direito penal, de processo penal, e cada dia a gente vai trazendo na verdade, toda semana, né? A gente vai trazendo uma ideia nova, a gente vai trazendo uma situação nova para vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos chegando para a gente poder começar a falar hoje o tema. O tema de hoje, a gente vai falar sobre o dolo e a culpa, que foi um tema que muita gente pediu também. Teve gente, a gente ficou com 2 temas, na verdade, que foi o dolo e a culpa, e ficamos com prisões cautelares. Então, o que eu fiz? Como prisão cautelar ficou em segundo lugar, eu vou manter prisão para as próximas aulas, para a próxima aula, ok? Então, hoje a gente vai no dolo e na culpa mesmo, que muita gente pediu. Engraçado que eu achei que muita gente, né, já estava bem, que vocês já estavam bem tranquilos com as aulas com dolo e culpa, mas foi uma chuva de gente pedindo para a gente poder fazer essa diferença, fazer as espécies de dolo, fazer as espécies de culpa. Então, estou aqui para a gente poder fazer isso, para tirar as dúvidas de vocês. Deixa eu dar uma boa tarde aqui para a galera, que bom, já está a galerinha entrando aqui, Carlinha, Márcia, olha a Márcia sempre presente, né? Márcia Creuzinha, beleza? Luísa de Fortaleza, Ceará, Carol, boa tarde, Carol. A Marlene, Vanúzia, bacana, adoro quando vocês vão chegando. Jair, sempre presente também com a gente. Boa tarde, aí, o happy hour é da mamãezinha, isso aí, Jair, é nesse esquema. Olha, a Renata, de João Pessoa, bacana. Gente, eu amo quando vocês vão chegando assim na live, aos pouquinhos vai entrando o pessoal, né, e a gente vai fazendo mais uma live. Bom, para quem já me conhece, para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Isabela Leal, professora de Direito Penal e Processo Penal, aqui do Portal F3, e para mim é um prazer poder estar com vocês nessa série de lives. A gente está na 15ª, salvo engano, eu acho que já é a 15ª live que a gente está fazendo seguida, todas as sextas-feiras, 17 horas, aqui pelo canal do YouTube do Portal F3. Então, toda sexta-feira a gente traz um tema diferenciado, um tema novo para vocês, que vocês escolhem. Vocês vão lá no meu Instagram, para quem ainda não tem o meu Instagram é Prof. Isabela Leal. Então, só vocês pegarem Prof. Isabela Leal, vão no meu Instagram, manda mensagem para mim, eu estou recebendo várias mensagens, e aí vocês escolhem o tema que vocês querem que eu fale na próxima sexta-feira. E aí eu sempre dou um prazo a vocês até a terça da semana que vem, para que vocês mandem as mensagens de vocês, escolhendo qual o tema que vocês querem que eu fale, e aí, na próxima sexta-feira, eu venho aqui e falo com vocês. E o tema de hoje foi dolo e culpa, que foi um tema que até me surpreendeu, que eu não esperava que vocês iam pedir ele, então a gente vai falar sobre ele hoje, tá certo? Então, quem quiser, minhas redes sociais, Prof. Isabela Leal, é o meu Instagram, meu canal do YouTube também, eu estou numa meta de bater 1.000 pessoas no meu canal do YouTube, já está faltando pouquinho, acho que está faltando 20 e poucas pessoas só, para a gente poder bater. O meu canal é um canal relativamente novo, e aí, se vocês puderem me ajudar nisso aí, vai ser ótimo, porque a partir de 1.000 pessoas vai abrir muita coisa para mim, para que eu possa trazer também lives por lá para vocês e trazer muita coisa boa para vocês por lá também, que eu estou preparando. Aguardem, porque vocês sabem que eu sou a mulher das criações. Eu adoro criar coisas novas. Ainda tem o meu canal do Telegram também, que é a Bela e a Fera,
para quem está na advocacia criminal, na prática criminal, que quer aprender mesmo aquilo que você não aprende nos livros, aquilo que você não aprende na graduação. É a prática mesmo da advocacia criminal. Vocês também podem seguir o Telegram Bela e a Fera. Beleza, agora que eu já fiz todas essas informações, vamos ao que interessa, vamos direto para o que a gente precisa falar, tá bom? Bom, Jair, antes de tudo, eu vi, Jair, uma mensagem sua, eu vi agora há pouco. Acabei de ver uma mensagem sua lá no meu Instagram, né? E eu estava com ele aberto, só que eu ainda não tive tempo de te responder, mas já lhe digo, claro que sim, tá, Jair? Claro que sim, ainda não tive tempo de te responder por lá. Eu deixei ela lá em aberto ainda para poder te responder, mas pode sim, pode enviar. Ele sabe o que eu estou falando, pode enviar para mim sim a hora que você quiser, tá certo? Então, vamos lá. Olha, deixa eu ver, Marlene está aqui de Anápolis, bacana, Anápolis, Goiás, olha que massa. Dora também sempre presente, Dorinha aqui, né? Então, vamos lá. Vamos seguindo. Então, começamos. Dolo e culpa, ok? Dolo e culpa. Onde é que a gente tem o dolo e onde é que a gente tem a previsão da culpa? A gente estuda dolo e culpa quando a gente tem o estudo do conceito de direito penal. Quando a gente estuda o conceito de direito penal, onde a gente tem que o direito, na verdade, não é nem o conceito de direito penal, o conceito de crime, que é o conceito analítico de crime. Quando a gente estuda o conceito analítico de crime, ele diz que o crime é todo fato típico, ilícito e culpável. Eu vou fazer isso para vocês outro dia na live, mas hoje não vai dar para eu fazer isso. Olha, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Mamãezinha hoje está com quadrinho, isso mesmo, olha, com quadrinho, com canetinha, com apagador do quadrinho. Eu só não consegui botar o quadrinho firme ainda, então ele está assim, ó, desse jeito, mas agora eu estou com quadrinho, tá bom? Então, para vocês verem como a mamãezinha está ficando melhor. Então, gente, a gente tem o fato típico, ilícito e culpável. O crime, para ele existir, eu preciso ter esses três elementos. Eu preciso que tenha um fato típico, ilícito e culpável. Na falta de qualquer um deles, não tem crime. A gente exclui o crime. Então, quando a gente fala em fato típico, para o fato ele ser típico, eu preciso de 4 elementos. Que os 4 elementos são esses? Eu preciso ter conduta, eu preciso ter resultado nos crimes, quando a gente está diante de um crime material, eu preciso ter nexo causal e eu preciso ter tipicidade. Então, eu vou fazer isso aqui para vocês, tá? Vamos usar, né? Vamos usar, não é à toa. Então, vou botar aqui, ó, o crime para ser crime, ele tem que ser um fato típico, ok? Típico, tá aqui. Tá dando para enxergar daí, vocês? Ou tá ruim por causa da... Tá dando para enxergar? Acho que sim, né? Então, tem que ser um fato típico, olha, ilícito e culpável. O fato típico, ilícito e culpável. E aí, o que interessa para a gente? Os elementos do fato típico, que é onde a gente tem o dolo e a culpa. Os elementos do fato típico, para o fato ele ser típico, eu preciso ter conduta, eu preciso ter resultado, não olhem a letra, porque está em falso aqui. Eu preciso ter conduta, resultado, nexo causal, ó, nexo causal e tipicidade. O que interessa para a gente desse quadro hoje é só isso. Eu não vou fazer o resto do quadro hoje, porque hoje a gente vai falar necessariamente de dolo e culpa. Então, eu só quero mostrar para vocês que para a gente poder falar de dolo e culpa, o dolo e a culpa ele está aqui, dentro do fato típico. Por quê? Porque o dolo e a culpa ele está dentro da conduta. Ele está exatamente aqui, que é um dos elementos do fato típico. Para o fato ele ser típico, eu preciso ter necessariamente conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Na falta da conduta, se eu, por exemplo, não tiver conduta aqui, eu não tenho fato típico. E se eu não tiver fato típico, eu não tenho crime. Por quê? Porque o crime, para ser crime, eu tenho que ter a junção dos 3 elementos. Eu tenho que ter o fato típico, ilícito e culpável, ok? Então, tudo que a gente vai falar agora está aqui dentro da conduta. E o que é a conduta para o Código Penal? O que é a conduta? A conduta nada mais é que ela
ela tem que ser praticada consciente e voluntariamente, olha, consciente e voluntariamente, e essa conduta, para ela existir, para ser uma conduta criminosa, tem que ser dolosa ou culposa, então tem que ser dolosa ou culposa, e além disso, ela pode ser praticada tanto por ação quanto por omissão, que aí também foi outro tema que muita gente me pediu para falar sobre conduta por ação e omissão, mas em outra aula a gente fala sobre isso. Que bom, olha, Bispo aqui presente da FBB para cá, para nós, que massa. Bom te ver aqui, Bispo, que bom. Então, vamos lá, de férias e já está aqui comigo, né? Isso é massa, eu gosto de ver isso. Então, quando a gente tem aí, como eu disse a vocês, o dolo, preste atenção, a gente está falando do dolo, ele está dentro da conduta, porque a conduta criminosa, para ela existir, entenda, eu preciso que ela seja ou dolosa ou culposa. Se eu não tiver dolo e culpa na conduta, ou dolo ou culpa, eu não tenho conduta criminosa. E aí, a falta a excludente do dolo, a excludente da culpa, quando aquela situação ali, aquela conduta praticada não é nem dolosa, não é nem culposa, vocês já sabem, eu não tenho conduta. Porque a conduta, para existir, precisa ter dolo ou culpa. Então, eu não tenho conduta. E se eu não tenho conduta, eu não tenho fato típico, porque a conduta é um elemento do fato típico. E se eu não tenho fato típico, obviamente, eu não tenho crime. Por quê? Porque o crime tem que ser um fato típico, ilícito e culpável. Entenderam? Então, por exemplo, um exemplo mesmo do erro. Quando a gente deu a teoria do erro, que a gente falou de erro de tipo, vocês lembram que eu falei que o erro de tipo, em algumas situações, o erro de tipo essencial, ele exclui dolo e culpa. Então, quando ele exclui dolo e culpa, ele exclui a conduta. É por isso que a pessoa que está diante de um erro de tipo, lembra quando a gente falou lá nas outras aulas passadas, quando a pessoa está diante de um erro de tipo, ela não pratica crime. Por quê? Porque exclui a conduta, porque ela exclui o dolo e a culpa. E o dolo e a culpa tem que estar dentro da conduta, ou um ou outro. Tá, Pro, eu entendi até aí essa introdução. Mas o que é aí não é conglobante, Márcio, conglobante, ok? Ele está perguntando o que é a tipicidade conglobante. Esta tipicidade aqui, olha, Márcio, a gente pode até falar dele depois em outra aula, tá? A tipicidade conglobante não está dentro do tema que a gente vai falar hoje, mas está aqui, olha, Márcio, está aqui. A tipicidade é um elemento do fato típico, ok? E essa tipicidade, ela tem que ser uma tipicidade conglobante, ou seja, que engloba a tipicidade formal com a tipicidade material, para a gente poder ter essa tipicidade aqui. Mas em outros momentos a gente vai falar sobre isso, tá bom, Márcia? Hoje não, é porque eu não quero fugir do nosso assunto, nosso tempo é curto, senão a gente vai fugir do assunto aqui. Então, voltando ao dolo e a culpa. Onde é que a gente tem a previsão do dolo e da culpa? Onde é que a gente tem essa previsão? O dolo e a culpa, gente, está lá previsto no artigo 18 do seu Código Penal. Isso mesmo, artigo 18 do Código Penal, você tem a previsão do dolo e você tem a previsão da culpa. Então, você tem a previsão do crime culposo e do crime doloso. Então, lembre-se, para eu ter o crime, eu preciso que a conduta que o agente praticou ou tem que ser uma conduta dolosa, ou tem que ser uma conduta culposa, ok? Ou um ou outro. E o que é a conduta dolosa? Se você olhar o artigo 18, você vai ver que ele fala assim: disse o crime doloso. Aí ele bota inciso 1 do artigo 18. Doloso, quando o agente ele quis o resultado, aí ele bota ou assumiu o risco de produzi-lo. Então, de novo, doloso, quando o agente ele quis o resultado, ou assumir o risco de produzi-lo. O que eu estou trazendo para vocês? Doloso, quando ele fala nisso, é a vontade. Dolo é vontade. É a vontade do agente que ele tem de praticar a conduta criminosa. Falando vulgarmente, como vocês conhecem, na prática, o dolo é a intenção, é a vontade, é a intenção do agente. Geralmente, a gente fala assim, ó, a gente usa a palavra ânimos. Geralmente, quando a gente fala de dolo, a gente usa a palavra ânimos. Deixa eu só mostrar aqui para vocês verem. Geralmente a gente usa a palavra ânimos. O que é ânimos? Vontade. Não sei se vocês já ouviram falar. Fulano agiu com ânimos necandi. Então, quando fala assim, fulano agiu com ânimos necandi. Com dolo de matar, com vontade de matar. Então, vocês têm que tomar cuidado, porque na hora da prova, uma prova de OAB, uma prova de concurso, uma prova que vocês estiverem fazendo, vocês vão ter que analisar esta vontade, este dolo. E, geralmente, eles não botam fulano com vontade de...
ele bota assim, fulano pensando em, querendo, ou então com ânimos necande, com ânimos injuriande, com ânimos de, é assim que eles usam. Então, vocês já sabem que essas palavras que eles utilizam é para demonstrar a intenção, para demonstrar o dolo do agente, a vontade do agente. Só que se você perceber, o dolo, quando a gente fala, a gente tem o dolo, a gente tem o dolo direto e a gente tem o dolo eventual, ok? Quando a gente tem o dolo direto e a gente tem o dolo eventual. São as duas modalidades de dolo que a gente tem prevista aqui, dolo direto e dolo eventual. E eu preciso que vocês tomem cuidado, porque isso confunde muito a cabeça de vocês, tá? Quando a gente fala em dolo e quando a gente fala em culpa. Porque o dolo direto é a vontade direta de você praticar o crime. Dolo direto é o que você tem, a vontade direta de você praticar o crime. O dolo indireto, na verdade, não é a vontade direta, é aquilo que você tem logo em seguida do crime doloso aí no seu artigo 18, porque o artigo 18 ele fala assim, doloso, quando a gente quis o resultado. Então, quando ele fala isso, essa primeira parte do artigo 18, que ele fala, quando a gente quis o resultado, ele está trazendo o quê? A gente tem a vontade, olha, a vontade de praticar o crime, a vontade direta, por isso que ele é um dolo direto, a vontade direta de praticar aquele crime. Eu quero praticar aquele crime. Eu quero matar, eu quero roubar, eu quero estuprar. Percebam, é o dolo direto. Já o dolo indireto, ele tem aí a figura do dolo eventual. Então, o dolo eventual, que também está previsto na lei, ele traz assim, quando o agente assumir o risco de produzir o resultado. Então, doloso, na lei ele fala expressamente, ele só traz a previsão de 2 tipos de dolo na sua lei, que é o dolo direto e o dolo indireto, na lei. A doutrina faz um chacoalhão. A doutrina traz dolo direto de primeiro grau, dolo direto de segundo grau, traz que isso aí só cai para concursos e muitas vezes aqueles concursos que às vezes nem é, quando eles cobram assim, é questão discursiva, que não é pacificado, mas para uma questão objetiva você vai ter que analisar o dolo direto e o dolo eventual. É isso que você vai ter que fazer para uma questão. Você tem dolo alternativo, que a doutrina traz, que é um dolo que nem é aplicado no nosso direito penal brasileiro. Então, a doutrina ela faz um monte de coisa que acaba confundindo a cabeça de vocês. Mas se você olhar o artigo 18 do seu Código Penal, onde a gente tem a previsão legal, que é a previsão pela lei, ele está expressamente doloso, quando a gente quis o resultado. Então, quando a gente tem a vontade de praticar o crime. Quando ele quer matar, ele quer estuprar. No dolo eventual, olha que é o dolo indireto, aí é a segunda parte que a lei traz, quando o agente assume o risco de produzir o resultado. Então, assim, o agente assumir o risco de produzir o resultado é quando eu sempre costumo brincar, quando eu dou minhas aulas, é quando você liga o botão do foda-se. Você liga o botão do foda-se, você diz assim, tô nem aí, foda-se. Né? Então, por exemplo, rapaz, você está dirigindo muito rápido, cuidado aí, que você pode bater no carro de alguém, você pode causar um acidente. Aí eu faço, dane-se, né? Se não quiser usar o foda-se, você usa dane-se, né? Eu gosto da teoria do F, que é melhor, fica mais forte. Então, dane-se, tô nem aí. Eu estou assumindo o risco. Então, se ele vier ali na frente e acabar batendo o carro, ele está assumindo o risco pela produção do resultado e ele aceita a produção daquele resultado. Porque não basta só ele assumir o risco pela produção do resultado. Ele assume o risco e ele aceita a produção daquele resultado. Então, ele sabe, ele tem a previsão de que algo pode acontecer, mas ele liga o botão do dane-se. Tô nem aí, eu quero andar mesmo, eu gosto de andar sim, perigosamente. E dane-se o resto. Se acontecer alguma coisa, problema. Aí é o dolo eventual, ok? Então, não viaja muito nessas coisas, não, como a gente está dando aula aqui. A minha aula é mais direcionada, a maioria dos alunos aqui são alunos de graduação, alunos de OAB, a gente tem que pensar no que está na lei, naquilo que está descrito na lei, o que é a previsão legal. Mais tarde, se você for fazer magistratura, se você for fazer delegado, se eu fazer, aí você pode viajar na doutrina, naquilo que a doutrina traz mais. Né? A gente até cita algumas situações, mas são aquelas situações que, de fato, são cobradas
nas provas que a gente precisa, de concurso, nas provas que a gente precisa para aquelas situações que são, às vezes, provas que são conceituais, que, na verdade, são discursivas, que não são provas que a gente utiliza como prova fechada, muitas vezes, né? Então, é o que a gente tem. Mas, para a nossa lei, a gente tem esta previsão. Nós temos o dolo direto e nós temos o dolo indireto. Lembrando que o dolo direto é justamente o que a gente traz como a vontade de querer praticar o determinado crime. Já o dolo eventual é quando eu assumo o risco. Você bota aí na sua cabeça. É quando eu ligo o botão do foda-se, ok? Eu ligo o botão do foda-se para poder... Não tô nem aí, tô nem aí. É assim que você fala. Ah, tô nem aí. Tá? Então, eu ligo o botão do foda-se, estou nem aí para o que vier a acontecer. Vou para nada. Então, é nesta situação que a gente tem aí essa situação do dolo, essa diferença entre o dolo direto e o dolo eventual. Deixa eu ver aqui. Ah, Eli, chegou, beleza. Vamos lá, vamos comigo. O dolo alternativo nunca ouvi falar. Márcio, o dolo alternativo também é doutrinário, mas ele nunca não é aplicado no nosso direito penal brasileiro. É por isso que muitas vezes, em graduação, os professores nem citam. Né? Tem esse tipo, tem vários outros tipos que a gente traz, que a doutrina traz, mas a gente acaba nem falando porque é aquilo que está previsto na lei mesmo. Mas o dolo alternativo é quando você tem a vontade de matar ou de lesionar, por exemplo. Isso é um exemplo. Ah, o agente tem duas vontades ao mesmo tempo. Ele não tem uma vontade só, ele tem vontade de matar, ele tem vontade de lesionar. Gente, isso não existe, né? Já pensou o Ministério Público fazendo uma denúncia, Tício com vontade de lesionar ou de matar? Não existe. Então, por isso que esse dolo alternativo, ele não é aplicado no Brasil, e é por isso que muitos professores não falam, por isso que você nunca deve ter escutado falar. Quem escuta mais falar sobre esse tipo de dolo, esse tipo de modificações que a gente tem, são aqueles alunos que estudam para concurso, que são aqueles concursos mais difíceis, quando vocês estão estudando para a segunda, terceira fase de concurso, que geralmente você vai cobrar numa discursiva, que você vai ter que fazer ali as divergências, porque são muitas espécies de dolo que eles trazem e que são, inclusive, divergências na doutrina. Então, quando é divergência na doutrina, a gente não pode estar cobrando aquilo que não está ali descrito na lei para vocês que vão fazer as provas objetivas. A gente até cita, mas não pode, não tem como fazer isso, porque é o que está previsto na lei para vocês, tá bom? Então, e eu estou mostrando a vocês que no artigo 18, é só você abrir seu vadimeco, ele só traz essa previsão. Ele deixa bem claro no inciso 1, doloso, quando a gente quer o resultado, então a vontade de praticar o crime. E ali, dolo eventual, que é o dolo eventual que a gente tem, é quando ele assume o risco de produzir. Acabou, é o que está no inciso 1, no artigo 18, quando ele assume o risco de produzir o resultado, tá bom? Então, ele liga o botão do foda-se, não está nem aí, e aí ele vai e atinge a pessoa. Beleza? Beleza, isso é dolo, bem fácil, bem tranquilo. Então, como é que eu respondo com o dolo? À vontade, eu vou responder pelo crime mesmo, com a vontade ali, mesmo que eu tenho de praticar aquele crime. Eu quero matar, eu vou responder pela morte, se eu matei. Se eu não matei, eu vou responder pela tentativa do homicídio. Se eu, por exemplo, eu quero lesionar, mas sem querer eu acabo matando. Eu posso responder pela lesão corporal seguida de morte. Eu não vou responder pelo crime de homicídio. Mas por quê, Pro? Porque meu dolo, a minha vontade não era matar, ou não era lesionar, não era matar, perceba. A minha vontade era lesionar, e sem querer eu acabei matando. Então, eu tenho uma lesão corporal seguida de morte. Não sei se vocês estão vendo, é porque eu não gosto de falar aqui, porque a gente está no YouTube, a gente está ao vivo, eu não posso estar citando muito essa situação, mas eu não sei se vocês acompanharam a minha live quando eu falei sobre o caso de Miguel. Vocês lembram do caso do menino que eu falei para vocês, a última? Eu não sei quem me acompanhou aqui, se estavam na minha live, quando eu falei, e muita gente ficou batendo em cima. Ah, professora, mas todo mundo está dizendo que não pode incorrer em abandono de incapaz. Eu falei, gente, vai figurar essas três situações. Ou vai ser, ou o delegado vai enquadrar em homicídio culposo, ou vai enquadrar em homicídio doloso por dolo eventual. O caso de Miguel, do menino que caiu ali, que a moça, né, deixou ele no elevador e ele caiu ali no chão, né, da secretária dela, o filho da secretária dela. É porque eu não quero dar muitos detalhes aqui. Então, na hora que ele caiu lá, eu disse, vai enveredar por três situações. Ou vai ser homicídio doloso por dolo eventual,
ou vai enquadrar em homicídio culposo, como eles estavam ali inicialmente alegando, ou pode vir um abandono de incapaz qualificado pela morte. E muita gente ficou, não acredito que pode ser abandono de incapaz qualificado pela morte, e aí tá. Eu falei, tudo bem, eu acho que se enquadra mais no homicídio doloso por dolo eventual. Eu ainda falei isso, eu dei minha opinião. E eu acredito ainda que o Ministério Público pode resolver isso ainda, pode modificar. Mas o delegado enquadrou exatamente como eu falei, no abandono de incapaz qualificado pela morte. Né? Então, ele falou, eu falei sobre isso, eu fiz esses comentários, e eu falei, o delegado acabou de enquadrar ele, agora, né, ela, a moça, na situação de abandono de incapaz qualificado pela morte. Isso não quer dizer que findou, isso foi a investigação dele, o que ele trouxe ali. Porém, o que acontece? O que acontece é que ainda o processo agora vai para o Ministério Público, e o MP que vai denunciar. Quem denuncia é o MP que vai oferecer a denúncia, que vai abrir. E, inclusive, na hora que o MP for oferecer a denúncia, ele pode simplesmente modificar. Ele pode tirar do abandono, afastar o abandono de incapaz qualificado e pode botar em homicídio doloso por dolo eventual. Pode. Então, a gente não sabe o que vai acontecer ainda, a gente não sabe o que o MP vai fazer. Ele vai ter um prazo para poder ele fazer isso, caso ele não faça dentro do prazo, ele fique inerte, não faça nada, ainda tem a possibilidade da vítima poder entrar com uma queixa-crime subsidiária da pública, para quem assistiu minhas aulas de ação penal, para poder a vítima entrar ali, caso o MP fique inerte. Então, pode acontecer, sim, Cate, isso mesmo. Ele pode, o abandono de incapaz é exatamente isso. O abandono de incapaz, ele é doloso, o crime de abandono de incapaz, só que a morte, ela é culposa. Então, ele vai ser qualificado pela modalidade culposa, né? Ou pela morte. Então, seria um abandono de incapaz qualificado pela morte. A morte é culposa, foi como o delegado enquadrou. A morte é culposa e o abandono é doloso. Então, foi assim que o delegado enquadrou. Mas isso não quer dizer que o Ministério Público não possa modificar. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Eu, inclusive, devo fazer uma live por agora, eu não sei se amanhã ou domingo, até domingo, eu vou fazer uma live para falar sobre, fazer esse comentário. Fiquem atentos no meu Instagram, que eu vou conversar com vocês novamente sobre esta situação agora do inquérito. A gente está tentando ter acesso ao inquérito com alguns amigos nossos, para ver se a gente consegue ter mais detalhes, para a gente trazer mais detalhado possível para vocês sobre esta situação. Então, a gente está aguardando, provavelmente até domingo a gente vai estar falando sobre isso também. Eu vou dar continuidade sobre essa investigação do delegado, mas até já adiantei aqui para vocês. E muita gente não levou a sério, né? Ficou, todo mundo está dizendo que não vai enquadrar em abandono de incapaz. E eu falei, pode enquadrar. E foi dito e certo. O delegado teve o mesmo raciocínio e acabou enquadrando em abandono de incapaz qualificado pela morte, tá bom? Beleza, mas vamos lá. Mas eu, nesse caso, ainda acho que o Ministério Público, acredito eu que o Ministério Público revendo a situação, a gente não sabe o que tem no inquérito para a gente poder dar aqui, trazer algum valor, falar alguma coisa, mas eu acredito que o Ministério Público pode ainda fazer alguma mudança aí, tá bom? Olha o meu copinho. Vocês estão conseguindo enxergar o que está escrito aqui? Foi uma aluna minha, querida, do coração, que me deu, ó. Ó, eu quero, eu posso, eu consigo. Uma aluna muito querida que deu para mim. Isso aqui de presente. Vai com a minha frase. Então, vamos lá, vamos seguir. Então, o dolo, vocês já entenderam. Vamos para a culpa. Já a culpa, gente, a culpa é quando, vulgarmente, a gente fala, não tem intenção. Ok? É quando a pessoa não tem intenção, a pessoa não tem vontade de praticar aquele ato criminoso. Simplesmente, o ato criminoso ocorre decorrente de uma quebra de dever de cuidado. A culpa sempre vai ser decorrente de uma quebra de dever de cuidado. E essa quebra de dever de cuidado pode ser por imprudência, por negligência ou por imperícia. Então, enquanto o dolo é a vontade, vulgarmente falando, é a intenção que o agente tem de praticar o ato, a culpa é a falta desta intenção. Ele não tem essa intenção, ele não tem vontade. Simplesmente o crime acontece sem querer. O crime acontece por uma quebra de dever de cuidado do agente, por negligência, por imprudência ou por imperícia. E eu acredito que foi por isso que o delegado não enquadrou em homicídio culposo.
justamente porque no momento em que a perícia comprovou, não sei se vocês viram isso, que ela botou a mão e que ela apertou ali e largou ele dentro do elevador, na cabeça do delegado, pela investigação dele, ele entendeu que o abandono foi doloso. Ela teve o dolo de abandonar. Ela abandonou o incapaz ali dentro do elevador, né? E a morte foi culposa. Então, por isso que ele enquadrou em abandono de incapaz, qualificado pela morte, porque ela não tinha intenção de matar, pelo que ele falou no inquérito, né? Pela investigação dele. Ela não tinha intenção de matar, mas ela teve a intenção de abandonar. Então, seria homicídio culposo se simplesmente ela não fosse uma quebra de dever de cuidado dela. Sem querer, o menino saiu da mão dela, saiu correndo, entrou no elevador e o elevador subiu, entendeu? Aí o menino acaba morrendo. Então, por uma quebra de dever de cuidado, seja por imprudência, seja por negligência, seja por imperícia da pessoa, você teria aí o homicídio culposo. Nesse caso, a gente poderia responder. Então, vamos lá. Isso é o conceito de culpa, não é espécie ainda. O conceito de culpa é quando o agente pratica o ato criminoso por uma quebra de dever de cuidado, por imprudência, por negligência ou por imperícia. Então, quando a gente fala em quebra de dever de cuidado por imprudência, negligência ou imperícia, o que eu estou trazendo para vocês? Primeiro, o que é a culpa por imprudência? O que é essa quebra de dever de cuidado por imprudência? Vocês podem até botar isso se vocês estiverem anotando. É uma culpa em que a conduta é uma conduta por ação. De novo, é uma culpa em que a conduta que o agente utilizou é uma conduta por ação. Então, é uma culpa por ação. Como assim, Pro? A quebra de dever de cuidado é no agir do meliantezinho. A culpa do dever de cuidado, da quebra do dever de cuidado, é no agir ali daquela pessoa no ato criminoso. Olha só o que eu estou trazendo para vocês aqui. Quando a gente fala em culpa, em quebra de dever de cuidado por imprudência, todo mundo já pensa naquela imprudência que vocês conhecem no dia a dia. A pessoa estava dirigindo imprudentemente, a pessoa estava correndo imprudentemente. Não é essa imprudência que eu estou falando, porque a culpa ela sempre decorre de uma quebra de dever de cuidado do agente. Foi sem querer, foi uma quebra de dever de cuidado do agente, só que esta quebra de dever de cuidado dele foi no agir dele. Lembre-se, a conduta criminosa, ela tanto pode ser praticada por ação, como ela pode ser praticada por omissão. Ela tanto pode ser praticada por ação, como ela pode ser praticada por omissão. Vocês estão conseguindo compreender? Então, a conduta por ação que eu estou trazendo para vocês aqui é justamente quando a gente tem essa quebra de dever de cuidado por imprudência. Para me dar um exemplo disso aí, para ficar mais claro na minha cabeça, para eu entender como é que funciona isso aqui. Então, vamos imaginar, teve até um caso aqui em Salvador, de um rapaz que estava dentro de um túnel aqui, e aí a mulher ele estava andando, né? Estava engarrafado um túnel daqui de Salvador, e meio que escuro, né? Ele estava vindo na moto. Na hora que ele estava vindo na moto, isso foi uma história real, ele estava, ela dirigindo devagarzinho, na hora que parou tudo, ele estava vindo, passando pelo lado do carro, ela estava tirando a blusa, porque ela estava trocando de blusa. Na hora que ela estava tirando a blusa, ele se desconcentrou, olhou para o lado, né? Na hora que ele olhou para o lado para ver a mulher tirando a blusa, ele esqueceu da frente, acelerou a moto e subiu na calçada. Subiu na calçada e pegou uma criança. E acabou atingindo a perna da criança. E acabou quebrando a perna da criança. Então, assim, neste caso aí, o crime seria doloso ou culposo? Nesse caso, foi uma quebra de dever de cuidado dele no agir dele. Perceba, foi no agir. Foi uma quebra de dever de cuidado. Ele não assumiu risco por nada ali. Não, ele se desconcentrou. Uma quebra de dever de cuidado dele no agir, na hora que ele estava pilotando a moto. E aí, na hora que ele puxou, se desconcentrou ali, acabou atingindo a criança sem querer. Então, ele respondeu ali por lesão corporal culposa. Isso mesmo, o crime foi lesão corporal culposa. E qual tipo de culpa, ou melhor, a culpa por imprudência, por negligência ou por imperícia? A quebra de dever de cuidado dele foi no agir? Foi. Então não há o que se falar em negligência nem imperícia. É uma quebra de dever de cuidado por imprudência. É no agir da pessoa que está praticando o ato. Percebeu? Então, já a culpa que a gente fala por negligência, então essa quebra de dever de cuidado, tudo aqui é o conceito de culpa. Ela também pode ser essa quebra de dever de cuidado por negligência. E essa quebra de dever de cuidado por negligência, a gente já tem uma outra situação.
O que é essa quebra de dever de cuidado por negligência, professora? Por negligência é uma culpa em que a conduta é omissiva. Perceba, é uma culpa por omissão. Para quem está anotando. Então, a negligência é negar, ó, negar. É uma culpa por omissão. É a conduta dele, não é no agir. A quebra de dever de cuidado dele não é no agir, é no não fazer o que ele poderia fazer. Percebam? Então, a quebra de dever de cuidado dele é no não fazer o que ele poderia fazer. Por exemplo, um pai chega aí em casa e ele é policial, chega com uma arma, a arma municiada, ele pega, não tem ninguém dentro de casa, os filhos não estão em casa, os filhos estão na escola, ele sabe que o filho só vai chegar mais tarde, aí ele vai, bota a arma em cima da mesa, esquece a arma em cima da mesa e vai tomar banho. E aí, na hora que ele vai tomar banho, os filhos chegam. Quando os filhos chegam, um pega a arma do pai e fala, bora brincar de polícia e ladrão, e um mata o outro, acaba atingindo o outro. Este pai aí, ele teve uma quebra de dever de cuidado por negligência. Ele pode responder por um homicídio culposo. Por quê? Porque o homicídio só aconteceu culposamente por conta de uma quebra de dever de cuidado dele por negligência. Porque ele deveria ter guardado aquela arma e ele não guardou. Percebeu? Ele não fez. Mas ele não fez por quê? Por uma quebra de dever de cuidado. Não tinha ninguém dentro de casa. Ele esqueceu. Olha o que eu disse. Ele esqueceu a arma. E aí, na hora que ele esqueceu a arma em cima da mesa, acabou dando causa a um crime culposo, por negligência. Entenderam isso? Já em perícia, é quando eu tenho uma quebra de dever de cuidado no âmbito profissional, no ofício, na arte que a pessoa exerce. Então, é uma quebra de dever de cuidado no âmbito profissional, no ofício, na arte que a pessoa exerce. E quando a gente fala na quebra de dever de cuidado no ofício, aí a gente está falando aquilo que ocorre decorrente da profissão da pessoa. Por exemplo, vamos imaginar que o engenheiro, ele está ali construindo, né, ele está fazendo ali todo, desenhando para poder subir aquele prédio. Vamos imaginar, vou pegar aqui para mostrar a vocês. Vamos imaginar aqui que ele bote uma coluna, ele no desenho dele, a coluna está aqui. Na hora dele calcular a outra coluna do prédio, ele calcula por uma quebra de dever de cuidado dele, ele acaba calculando errado, a coluna que era para estar aqui, ele acaba botando aqui. Ele bota a coluna um pouquinho para cá, por um erro de cálculo dele, sem querer. Ele errou no cálculo dele. Então, subiu aquele prédio. Um mês depois, aquele prédio veio a cair, a desmoronar. Já tinha gente morando dentro. E acabou matando 2 pessoas. E aí, o que acontece? Este engenheiro, ele pode ser responsabilizado por esses crimes que aconteceram? Pode. O quadro chegou. Então, ele pode ser responsabilizado por aqueles crimes? Pode ser responsabilizado por aquele crime. Como? Culposamente. Por que culpa? Quebra de dever de cuidado por imperícia. Uma quebra de dever de cuidado. Por quê? Porque o erro dele foi na profissão que ele exerce. Ele acabou sendo imperito. Ele teve uma quebra de dever de cuidado nas regras técnicas daquela profissão dele. Ele estudou para poder fazer aquilo bem feito, para poder botar aquelas colunas no lugar correto. E ele acabou por uma quebra de dever de cuidado, calculando errado, e isso deu causa ao crime. Então, nesse caso, ele pode responder por homicídio culposo, por uma quebra de dever de cuidado por imperícia. Inclusive, veio uma questão na prova da OAB, para a galera aí que está fazendo OAB, que muita gente errou a questão porque não se atentou a isso que eu estou trazendo para vocês. O que eles fizeram? Eles pegaram a questão, botaram um médico que estava fazendo uma cirurgia, disse que o médico estava fazendo uma cirurgia em Mévio, e aí, no momento, a cirurgia... Aí botaram assim, a cirurgia foi perfeita. Olha a prova conversando. A cirurgia foi perfeita. Ao término da cirurgia, o médico, então, na hora de fechar a barriga da pessoa, acabou esquecendo, olha a palavra, esquecendo a gase dentro da barriga da pessoa. O gás infeccionou e acabou ocasionando a morte daquele paciente. Aí a pergunta era... Este médico vai responder culposamente, beleza, mas seria uma culpa por imprudência? Seria uma culpa por negligência? Ou seria uma culpa por imperícia? Bora ver se vocês conseguem responder?
Vou de novo. A questão disse que o médico estava ali com o paciente fazendo uma cirurgia. A cirurgia foi perfeita. Ele conseguiu fazer a cirurgia com sucesso. Na hora de fechar a barriga da pessoa, ele acabou esquecendo uma gase na barriga da pessoa. Esta gase, passando os dias, infeccionou e a pessoa acabou morrendo. A pergunta é culposo o homicídio? É. Mas é uma culpa por imprudência, por negligência ou por imperícia? E aí, bora ver se vocês acertariam. Me respondam. E aí? Tá dividido, hein? Eles botaram letra A seria uma culpa por imperícia. Letra B seria uma culpa por negligência. Letra C seria uma culpa por imprudência. Letra D, fato atípico. Eles botaram deste jeito. Não, o fato não constituiria crime. Olha só, tá vendo? Eu sabia que vocês iam ficar divididos, porque sempre fica. E vocês que falaram imperícia, vocês caíram na pegadinha da prova. Quem falou em perícia caiu na pegadinha da prova, que foi exatamente o que eles fizeram. Eles botaram isso aí porque vocês enxergariam que era no âmbito profissional e acabava marcando em perícia que era errado. Quem falou negligência, acertou. Seria negligência. Mas, como assim? Vamos lá entender isso aqui, para vocês não caírem mais em uma pegadinha como essa. Olha só, por que é negligência? Porque, perceba, ele falou que a cirurgia foi perfeita. Ele não errou nas regras técnicas que ele estava ali praticando. O erro dele não teve erro nas regras técnicas, ele não foi um perito na situação. A cirurgia foi perfeita, ele fez certinho, percebeu? Só que ele esqueceu a gase dentro da barriga. Então ele foi negligente. Ele deveria ter retirado a gase da barriga da pessoa depois que acabou a cirurgia e ele esqueceu. Quando falar em esquecimento, lembre-se, isso é negligência. Ele esqueceu. Então, nesse caso aqui, isso, conduta omissiva, Dora, perfeito. Porque a negligência é uma conduta omissiva. Só por isso que seria negligência. Então, ele deveria ter tirado a gase da barriga da pessoa e ele não tirou. Então, essa conduta foi uma conduta por negligência. Não foi uma quebra de dever de cuidado por imperícia. Seria por imperícia porque se o erro fosse técnico, isso, perfeito, Jair. Não, porque se o erro fosse no meio das regras técnicas, na hora que ele estava fazendo a cirurgia ali, como aconteceu com um cara aqui em Salvador, não sei se vocês viram isso, e já teve em outros lugares também, que o cara chegou para poder operar o joelho, aí foi com o joelho direito todo arrombado, ele operou o joelho esquerdo. Percebam. Então, aí foi uma quebra de dever de cuidado no âmbito técnico, nas regras técnicas daquilo. Como é que ele não percebeu que ele estava operando um joelho que não tinha problema nenhum? Percebeu? Então, aí é imperícia. Agora, ele esqueceu a gase dentro da barriga, sendo que a cirurgia foi perfeita, a prova ainda falou isso. A cirurgia foi perfeita, ou seja, ele agiu totalmente certinho. Então, nesse caso aqui, eu tenho a negligência. Eu tenho, olha a Kátia aqui, né? Ele esperou o auxiliar tirar. Pois é, né, Kátia? Então, eu tenho aí a negligência. Vocês entenderam agora? Toma muito cuidado com isso aí, porque isso na hora da prova, isso pega vocês. Olha como é que acontece, né? Aqui é uma cabeleireira que ficou com a gase na barriga após o parto. Perfeito, mesma coisa. Aí tem que ver, tem que analisar a situação, porque na prova eles botaram desta forma que eu estou dizendo para vocês. Eles fizeram questão de dizer que a cirurgia foi perfeita, mas ele apenas esqueceu a gase na hora de fechar, na hora de retirar. Aí seria uma conduta culposa por negligência, tá bom? Negligência. Costurar sim, mas o erro não foi na costura, entendeu, Nara? O erro não foi no costurar, não foi na hora que ele costurou, que ele deixou, que ele errou e acabou dando causa a uma morte, dando causa a uma lesão corporal. Não, o costurar foi perfeito dele. Ele não teve quebra nas regras técnicas. O erro foi o esquecer. Ele foi negligente porque ele esqueceu a gase dentro da barriga, ele esqueceu de tirar a gase. Só isso. Então, é negligência. Isso foi uma prova da OAB, gabarito da OAB, quando chegou, o povo ficou louco. Todo mundo mandando mensagem. Eu lembro como hoje, o povo mandando mensagem para mim. Ah, professora, por que não seria imperícia? A FGV errou, a OAB errou. Foi uma confusão danada. E aí a gente foi explicar para poder mostrar
que não seria a imperícia, e sim seria a negligência. Agora vocês não erram mais. Agora vocês já sabem. Agora vocês já fiquem atentos a esse tipo de situação para não induzir vocês a erro. Eu sempre gosto de fazer esse tipo de situação para que vocês possam, eu estou induzindo vocês a erro, para que vocês não caiam no erro quando se deparar na sua frente. Quando a gente fala de culpa, isso é o conceito. Então, culpa é a quebra de dever de cuidado por imprudência, por negligência ou por imperícia. Só que a gente tem 3 espécies de culpa. A gente tem 3 espécies de culpa. A culpa pode ser uma culpa inconsciente, a culpa pode ser uma culpa consciente, e ela pode ser uma culpa, além de ser uma culpa consciente, uma culpa imprópria. Então, vou repetir. Nós temos 3 espécies de culpa. Vamos lá, vou botar aqui para vocês. Deixa eu pegar meu apagadorzinho, porque agora eu estou chique, né? Então, deixa eu pegar meu apagador. Ó, eu adoro fazer isso, tá chique. Então, só estou ainda com ele sem ter um lugarzinho. Eu vou tentar ajeitar ele para poder ele ficar preso no lugar certo. Então, a culpa, ó, a culpa, vocês viram até agora o conceito dela. Mas essa culpa, ela tem aqui 3 espécies. A culpa inconsciente, nós temos a culpa consciente, e nós temos aqui a culpa imprópria. São as espécies de culpa que a gente tem, tá? São essas 3 espécies. Então, culpa inconsciente, culpa consciente e culpa imprópria. Estou chegando mais perto para que vocês tenham aqui, tá? Tá faltando agora um tripézinho para a gente poder botar, tá? Então, vamos lá. Então, o que a gente tem aqui agora? Vamos lá, vamos falar sobre essas espécies de culpa. Aí a gente tem agora, como culpa inconsciente, essa culpa que eu já falei para vocês, é aquela culpa sem previsão. É uma culpa em que a pessoa não tem previsão de que algo vai acontecer. Simplesmente o negócio acontece. Acontece sem querer. Eu não tenho previsão de que aquilo vai acontecer. É uma culpa. Pode botar isso. Culpa inconsciente é aquela culpa sem previsão. Só não confunda a previsão com a previsibilidade, porque toda culpa precisa o agente ter previsibilidade. E o que é previsibilidade? Previsibilidade é aquilo que todo homem médio tem. Toda pessoa tem, qualquer pessoa comum, pessoa que tem um raciocínio normal, ela vai ter previsibilidade. Por exemplo, quando eu saio dirigindo um carro, eu sei que ali eu estou aberta a qualquer coisa que pode acontecer. Isso é previsibilidade, ok? Previsão é diferente. Se eu estiver correndo aqui, dirigindo um carro e fazendo zigue-zague com o carro, eu tenho previsão de que algo pode acontecer. Eu tenho previsibilidade e eu tenho a previsão de que algo pode acontecer. Essa é a diferença, entenderam? Então, esta culpa inconsciente, lembre-se que todas essas 3 espécies de culpa, as três espécies de culpa que eu trouxe para vocês aqui, a inconsciente, a consciente e a imprópria, todas elas decorrem de uma quebra de dever de cuidado por imprudência, por negligência ou por imperícia. Só que agora eu estou fazendo a diferença delas. O que ela traz? A culpa inconsciente. Eu não tenho previsão de que algo vai acontecer. E simplesmente acontece sem querer. Acontece decorrente de uma quebra de dever de cuidado, por imprudência, por negligência ou por imperícia. Então, é aquela velha história de, por exemplo, eu estou passando na rua ali com uma mochila grandona nas minhas costas, eu adoro dar esse exemplo, estou com a mochila grandona nas minhas costas, e aí estou andando, daqui a pouco eu escuto alguém me chamar, Isabela, aí eu pego e viro de vez. Quando eu viro de vez, a minha mochila bate em 2 crianças que estavam passando, estavam atrás de mim, eu não tinha percebido. Aí bate nas crianças, as crianças caem no chão, bate a cabeça e fica desacordada. Fica lá em coma. Gente, aqui é o quê? Aqui eu estou diante de uma lesão corporal culposa. Então, foi sem querer. Uma quebra de dever de cuidado minha, perceba, mas eu tinha previsão? Olha aqui para mim, eu tinha previsão? Não, simplesmente aconteceu sem querer. Aconteceu sem querer, certo? Eu tenho, inclusive, gente, um quadrinho, que é um quadrinho da teoria do foda-se, para ensinar vocês isso aí. Se vocês quiserem, depois me falem, que eu vou publicar o quadrinho da teoria do foda-se no meu Instagram, para vocês pegarem, tá bom? O quadrinho que eu estou ensinando para vocês. Vamos por parte. Então, pela teoria do foda-se, aqui, a culpa inconsciente, você fala assim, ó, nem lascando, para não falar nem fudendo. Já falei, né? Falei. Então, beleza. Nem lascando, tô nem aí. Eu não vou praticar crime nenhum.
Entendeu? Pela teoria do foda-se, a culpa inconsciente você enxerga isso aqui, que é diferente do dolo eventual, que a gente vai ver daqui a pouco, a diferença do dolo eventual com a culpa consciente, que o dolo eventual você liga o foda-se, lembra? Que eu já falei isso para vocês, mas a gente vai fazer essa diferença agora. Então, a culpa inconsciente é sem querer, simplesmente acontece sem querer. Já a culpa consciente, eu vou para a segunda agora, hein? Já a culpa consciente, vocês botam aqui do lado, ó, é uma culpa com previsão. Pode botar. Enquanto a inconsciente é uma culpa sem previsão, a consciente é uma culpa com previsão. Bote isso. Com previsão. Como assim, Pro? Aqui, o agente criminoso, ele tem a previsão de que algo vai acontecer, mas ele acredita tanto na habilidade dele, ele acredita sinceramente que não vai acontecer. Ele tem até a previsão de que algo vai acontecer, mas ele acredita sinceramente que não vai acontecer. E uma das maiores confusões de prova, uma das maiores confusões que vocês fazem é fazer essa diferença do dolo eventual com a culpa consciente. Isso pega muito vocês. O dolo eventual e a culpa consciente, o povo fica louco. Por quê? Porque no dolo eventual, o agente também tem previsão. Mas ele liga o botão do foda-se, ele não está nem aí. Ele tem a previsão de que algo vai acontecer e ele não está nem aí se acontecer. Diferente da culpa consciente, olha a cabeça, está na minha consciência. Eu sei que algo pode acontecer, mas eu acredito sinceramente que não vai acontecer. Eu acredito sinceramente que nada vai acontecer. Como assim, Pro? Por exemplo, vamos imaginar, foi até uma questão de prova da OAB. Eu adoro trazer essas questões de prova da OAB porque eles trazem, eles abordam tudo isso. Eles botaram uma situação de uma menina que estava passeando com o namorado dentro do carro, o namorado dirigindo, aí o namorado era instrutor de autoescola. E ela começou a olhar, vendo ele lá, né? E ele fazendo alguns zigue-zagues e acelerando, se mostrando para ela, né? Aí ela chegou a determinado momento e fez assim: rapaz, cuidado, que você pode ir ali, pode bater o carro, você pode atingir alguém. Aí ela faz, ele, nesse exato momento, ele fala, ele estufa o peito e diz: eu nunca bati um carro na minha vida, eu ensino as pessoas a dirigir, não vai ser hoje que eu vou matar alguém. E aí, simplesmente, ele se depara com uma areia na frente da pista, derrapa na areia e acaba causando a morte de uma pessoa. Aí eles perguntam se seria homicídio doloso por dolo eventual ou se seria homicídio culposo. Nesse caso aí, seria um homicídio culposo por culpa consciente, aquele que ele acredita sinceramente que nada vai acontecer. Ele acredita, ele até tem a previsão de que algo pode acontecer ali, mas ele acredita pela habilidade que ele tem, por ele ser instrutor. Aí, pela teoria do foda-se, pode botar isso aí, pela teoria do foda-se, a culpa consciente é quando você olha para a coisa e faz assim, me viram? Isso mesmo, danou-se. Se você quiser, você usa o F, tá? Fodeu, ok? Então, é quando no dolo eventual, você simplesmente liga o botão do foda-se. Ah, foda-se, tô nem aí. Na culpa consciente, não. Na culpa consciente, você tem a previsão, mas você acredita sinceramente que não vai acontecer. E se acontecer, você olha para a situação e diz, lascou, aconteceu. Aí é culpa consciente. É assim que você consegue entender. É assim que você consegue diferenciar. Na hora da prova, na hora que cair numa questão, você tem que observar as duas situações. Você tem que se colocar ali no lugar e ver se a pessoa gritou e danou-se, ou se a pessoa gritou, foda-se, tô nem aí. Você tem que ver, você tem que enxergar na hora da questão, tá? Deixa eu ver aqui, Cate. É o caso do pai que deixa a arma. No caso do pai que deixa a arma, Cate, presta atenção. Nesse caso do pai que deixa a arma ali, ele foi negligente, mas eu acredito que seja inconsciente, porque ele não tinha previsão de que ali podia acontecer alguma coisa. Ele simplesmente deixou ali porque os filhos estavam na escola, ele não ia imaginar que os filhos iam chegar mais cedo, né? Se os filhos sempre chegavam 18 horas, ele foi só tomar um banho de alguns minutos. Então, assim, ele deixou ali, eu acredito que seria uma culpa inconsciente. Ele não tinha previsão de que algo podia acontecer ali, não. Ele teria previsão se ele tivesse deixado a arma ali, sabendo que as crianças estavam dentro de casa. Aí ele tinha noção de que as crianças poderiam pegar ali.
e ele deixou ali em cima. Aí não seria nem culpa, poderia ser até um dolo eventual. Porque se ele tinha previsão e ele não está nem aí, largou a arma lá em cima, tá? Então tem que ver a análise da questão, para ver se ele largou a arma ou se ele esqueceu a arma, para poder a gente trazer ali, tá bom? Beleza, vou dar outro exemplo, que a gente sabe muito. Eu amo circo, não sei se vocês gostam de circo, mas eu amo circo. E o circo, a gente tem uma situação que sempre acontece muito no circo, que é aquela situação do atirador de facas. Vocês já viram o atirador de facas? Quando ele bota, geralmente eles botam a esposa dele, bota a filha, bota o filho. Se vocês não sabem, é assim que eles fazem. Eles treinam com a própria família. E aí ele bota a pessoa ali, pendurada assim, com a mão assim, né? E a pessoa fica tipo um quadrinho assim, né? Que eles botam atrás e a pessoa fica em cima ali. E aí ele vai atirando a faca. Ele atira a faca, e tem faca que vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem no meio das pernas, e a galera no circo gritando, né? A primeira facada, ê, 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 e o povo batendo palma, né? E aí, nesse caso, um erro desse cara aí pode ser fatal. Gente, tem faca que vem aqui, ó, que fica aqui, ó, exatamente beirando mesmo a cabeça da pessoa, certinho na cabeça da pessoa, aqui assim, ó, as duas facas que eles botam. Então, assim, nesta situação, percebam, ele tem previsão. Tem ou não tem? Ele tem previsão que algo pode acontecer. Ele sabe que algo pode acontecer. Mas preste atenção, ele tem a previsão? Tem. Mas ele acredita tanto na habilidade que ele possui que ele bota a própria família, ele bota a própria filha, ele bota a própria esposa, ele bota o próprio filho. Então, ele acredita tanto que nada vai acontecer que ele bota. E aí? E se na hora que ele jogasse uma faca dessa, a faca, ao invés de vir em cima, viesse no meio da testa da pessoa? Aí, meu irmão, se a faca viesse no meio da testa da pessoa, olha para cá e grita, ó, e fudeu. Pronto, ó, lascou, lascou. Então, você só precisa ligar a teoria do foda-se. Para a galera que está assistindo aí, que pegou por agora, né? Eu estou ensinando a teoria do foda-se para você diferenciar culpa e dolo, tá? Não se assustem. Não se assustem, porque aqui é penal na veia, tiro, porrada e bomba, né? É naqueles clima. Não aguenta? Pede para sair. É nesse esquema. Então, ele tem a previsão, perceba, ele tem a previsão, mas ele acredita sinceramente que nada vai acontecer. Ele sabe que nada vai acontecer. E se acontecer, ele grita, e danou-se, e o fudeu, que é a teoria do foda-se mesmo que eu estou ensinando aqui para vocês. É assim que você vai fazer essa diferença. Bora ver se vocês conseguem responder? Para ver se vocês aprenderam mesmo? Vamos lá. Vamos imaginar que um cara... Vamos lá, hein? Preste atenção. Todo mundo comigo agora. Vamos imaginar que a pessoa pegou a outra e botou aqui, ó. Pegou a outra aqui e sequestrou. E ficou com a pessoa aqui sequestrada no meio da rua, com uma arma na cabeça da pessoa, assim, segurando a pessoa no pescoço. Aí chamaram um atirador de elite, chamaram um sniper para poder tentar resolver a situação ali, para poder salvar aquela vítima. O sniper, então, chegou, se posicionou sem que o meliante visse, sem que o sequestrador visse. Aí ele se posicionou, quando ele está ali já preparado para atirar no meliante, para salvar aquela vítima, alguém chega do lado dele e fala, cuidado para não pegar a vítima. Aí ele faz, oxi, você tá me vendo, você tá achando o quê? Eu nunca errei um tiro, né? Tantos anos de carreira que eu tenho na minha vida, não vai ser hoje que eu vou errar esse tiro. Aí ele vai, se prepara. Quando ele se prepara e atira, ao invés de pegar no meliante, pega na vítima, ocasionando a morte da vítima. E agora me digam, dolo ou culpa? Quero saber, dolo eventual ou culpa consciente? Diz aí para mim. Dolo eventual ou culpa consciente? Só quero saber de vocês. Cadê? Eu vou beber uma água quanto isso, quando vocês estão pensando. Use a teoria do foda-se. Se você usar a teoria do foda-se, você consegue responder. Analise a questão que eu botei. Ele ligou o botão do foda-se, ele disse, tô nem aí, ou se acontecer, ele vai gritar, ih, fudeu. E aí? Aí, tá vendo? Você usando a teoria do foda-se, todo mundo responde. Usando a teoria do foda-se, todo mundo responde. E responderam certinho. Culpa consciente. Perfeito. Ele
tinha previsão de que algo podia acontecer. Ele tinha previsão ali que poderia pegar a vítima, mas ele, na cabeça dele, como ele tinha tanto tempo ali, que ele nunca errou um tiro na vida dele, na cabeça dele ele nunca iria pegar a vítima, ele ia pegar mesmo o meliante. E aí, por um erro, por uma quebra de dever de cuidado, ele acabou atingindo a vítima, ele gritou, e danou-se, é culpa consciente, ok? Agora, diferente de eu pegar a pessoa aqui, boto a pessoa aqui, a arma na cabeça, tô com, olha, ele tá ali, meliante, estão esperando o sniper chegar, nada desse sniper chegar. Eu, Isabela, estou assistindo tudo de camarote na minha casa, aqui perto. Aí eu pego a arma que eu tenho dentro de casa e faço, rapaz, eu vou matar esse calhorda, vou matar, bandido bom para mim é bandido morto. Aí meu marido fala, Isabela, pelo amor de Deus, você pode pegar a vítima se você fizer um negócio desse. Aí eu faço, tô nem aí, eu vou matar bandido, porque eu quero matar bandido. Aí eu vou e pego a arma. Pego a arma e miro. Na hora que eu miro, ali acaba atingindo a vítima. Pergunto a vocês, dolo eventual ou culpa consciente? Eu respondo por homicídio doloso ou culposo? Diz aí para mim. Diz aí. Oh, obrigada, Nara. Fico feliz. Manda um abraço para seu pai. Fico feliz que ele esteja gostando. Assistam as minhas aulas. Tem muita aula minha aí, lá no meu canal do YouTube, Prof. Isabela Leal. Tem várias aulas minhas de vários temas, para quem quiser assistir. Avise a seu pai, que ele pode assistir lá, tá? Beleza, já está começando a responder. Só estou vendo o Cat responder até agora, Eli. O que ocorreu com a cearense no ônibus do Rio de Janeiro? Perfeito, 174, sim, Eli. O que ocorreu lá naquele ônibus? Perfeito. Kleber também. Foi o caso do ônibus 174 que ocorreu há um tempo atrás. Perfeito. Sim, Kleber, foi isso mesmo, basicamente isso. Então, que lindo, ó, vocês acertaram, dólar eventual. Nesta segunda situação, é dólar eventual. Por quê? Porque eu estava ali, eu não tinha nem. Eu disse que eu queria matar o bandido. Olha, bandido bom é bandido morto, tô nem aí. Beleza. Então, eu liguei o botão do foda-se, tô nem aí se eu matar ou se eu não matar. Liguei o botão do foda-se e fui. Se eu atingir a vítima, eu ali, eu assumi o risco, perceba, e ainda eu assumi o risco e não estava nem aí pela produção do resultado. Então, se o resultado acontecesse, dane-se, percebeu? Dane-se. Gente, é assim que vocês precisam ficar atentos. Fiquem muito atentos. Para a última situação para a gente sair desse dólar eventual e da culpa consciente, dessa diferença. Imagine aí que eu resolvo fazer uma demonstração para vocês que eu quero. Vou botar eu não, né? Vou botar eu não, meu marido está dentro de casa, depois ele vai falar aí, daqui a pouco ele está querendo me matar aqui, vai acontecer realmente um crime. Maria, ok? Maria estava lá, vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. Maria, querendo ali se mostrar para o povo, mostrar que ela sabia atirar com arco e flecha, pega ali, todo mundo pega vocês tudo e fala assim, olha, eu vou mostrar para vocês que eu sei atirar com arco e flecha. Pegou o filho dela, botou na parede, lá atrás na parede, botou uma maçã na cabeça do filho dela e foi lá mostrar que ela sabia atirar na maçã. Aí ela vai, mira. Na hora que ela atira, acaba atingindo a testa. Olha aqui, a testa do filho dela. Pergunta a vocês, culpa consciente ou dolo eventual? E aí? A testa, culpa consciente ou dolo eventual? Você já sabe o que vem aí, né, Márcia? Por isso que você já está rindo antecipadamente. Então, culpa consciente ou dolo eventual? O que vocês acham? E aí, bora? Solta? Solta a voz. Ou melhor, solta os dedos. Solta os dedos aí para mim. Ela pegou o filho dela, botou para mostrar que ela sabia atirar arco e flecha. E botou a maçã na cabeça dele, para se mostrar para vocês que ela sabia que ia atingir ali a maçã. Sem querer, ela acabou atingindo a cabeça do filho. Use a teoria do foda-se. Se você usar a teoria do foda-se, você não erra. Ela ligou o botão do foda-se e disse, tô nem aí? Ou ela se pegou ali a testa do filhinho dela, ela vai falar, ih, lascou. Gente, ela acreditava tanto, toma cuidado com isso, não é dolo eventual, é culpa consciente. Por quê, Pro? Ela tanto acreditava na habilidade que ela tinha, ela queria mostrar para vocês a habilidade dela,
que ela botou o próprio filho. E isso, gente, ela tanto acredita. Se você usar a teoria do foda-se, você não erra. Ela tanto acreditava que ela não ia acontecer nada, que ela pegou o próprio filho e botou a maçã no próprio filho. Ela não ia querer atingir o filho dela, ela não ia ligar o foda-se para o filho dela, percebam. Então, vocês têm que se atentar a isso. Só vocês verem como as provas pegam vocês. Eu só tirei a palavra que ela estava ali com habilidade. Eu simplesmente botei o filho dela. Então, se ela botou o próprio filho ali, ela acredita tanto na habilidade dela que ela botou o próprio filho. Então, é culpa consciente. Se acontecer, ela vai botar, ih, fudeu, lascou, entendeu? É assim que você tem. Agora, se Maria pegasse ao invés do filho dela e botasse a sogra dela com a maçãzinha na cabeça para poder mostrar ali que ela tinha habilidade. Aí ela vai e atira. Quando ela atira, vai no meio da testa da veinha. Pergunta a vocês, culpa consciente ou dolo eventual? Agora, meu irmão, eu vou dizer para você, ó, não é nem culpa consciente nem dolo eventual, é dolo direto. É pela teoria do foda-se, ela diz assim, ó, eu vou lenhar mesmo, eu vou fuder mesmo, é nesse esquema, tá? Teoria do foda-se. Aí, ó pra Jair, vocês entenderam agora por que ficou, mas por que eu não poderia usar, né, Isabela? Eu usei Maria, né? Então, por quê? Brincadeiras à parte, né? Só para descontrair mesmo, para que vocês. E eu tenho certeza que com isso vocês não esquecem mais. Eu, assim que terminar essa aula, eu vou lá no meu Instagram e eu vou publicar para vocês o quadrinho da teoria do foda-se, tá bom? Pode esperar lá, assim que terminar a aula aqui, eu já vou publicar para vocês no meu Instagram, no feed do meu Instagram, o quadrinho da teoria do foda-se, assim como eu estou prometendo a vocês. Que aí vocês vão ter. Vocês vão ter o dolo direto, vocês vão ver pela teoria do foda-se, vou lascar mesmo, né? Você tem dolo indireto, né? Ou nesse caso, dolo direto, vou lascar mesmo. Aí você tem o dolo eventual, foda-se, quando você liga o botão do foda-se, culpa inconsciente, nem fudendo. Culpa consciente, fudeu. É assim que você vai ter. Você tem a teoria do foda-se. E aí fica muito fácil para poder vocês terem, tá bom? Então, beleza. Tenho sim, o portal F3. Aqui pelo portal F3, Nara. Aqui para a OAB, no portal F3, eu dou aula tanto para a primeira fase quanto segunda fase. Aqui pelo portal F3, a segunda fase de penal é toda minha. Sou eu, e olha, para a galera que me acompanha já há muito tempo, não é por nada não, mas a gente tem quase 100% de aprovação na nossa segunda fase de penal. São 98% de aprovação. Eu estou buscando esse 100, se Deus quiser. Galera está passando em peso. Se Deus quiser, é sucesso. E deixa eu dizer uma coisa. Na primeira fase, eu participo do CEO, eu participo de alguns cursos e tem as minhas isoladas também. Tem as minhas isoladas, isolada de direito penal e isolada de processo penal. Se vocês estiverem aí querendo aprofundar, se quiserem estudar, tá certo? E aí, se for fazer segunda fase penal, vem com mamãezinha, acredita, confia que a gente vai botar essa OAB aí na tua mão, se Deus quiser. Obviamente que não depende só de mim, depende de uma conjunção, juntos, né? Da gente estar juntos, mas vai dar certo, como tem dado certo há anos aqui com a galera, tá? Ai, Márcia, eu ganhei essa canequinha, eu ganhei de uma aluna minha, ela mandou fazer para mim, ó, e para vocês verem como ela foi. Eu sou canhota, eu não sei se vocês sabem, eu sou canhota. Eu não sou, eu escrevo, faço tudo, pego tudo com a mão esquerda. Ela fez a caneca com eu quero, eu posso, eu consigo, para cá, justamente para canhoto. Vocês acreditam nisso? Tá? O carinho, ó, ela fez um flamingo na frente e atrás botou eu quero, eu posso, eu consigo. Eu amei. Meu Insta é Prof. Isabela Leal, Cate. Prof. Isabela Leal. Só curtir lá e eu vou botar lá para vocês no feed do meu Insta, tá bom? Prof. Isabela Leal. E meu YouTube também, Prof. Isabela Leal. E lá no Stories do meu Insta, eu vou botar para vocês o link para que vocês possam ter acesso tanto às aulas das isoladas, quanto ao Vadinho do Poder, que é o Vadimeco que mamãezinha fez, né, de penal. E também vocês vão ter acesso ao Telegram, ao canal do YouTube, vocês já vão direto. É só clicar, arrastar para cima lá no meu Stories, que vocês já vão ter direto. Então, assim que terminar a aula, eu já faço tudo isso para vocês, tá bom? Vamos lá.
Já fez a patente da marca? Já sim, ou eu quero, eu posso, eu consigo, já está registrado. Inclusive, também já tenho registrado os meus jargões, né? O Descomplica o Direito Penal, Tiro, Porrada e Bomba, tudo já está, tudo bonitinho. Vamos lá, vou rever essa aula. Beleza, vamos seguir. O que a gente tem mais aqui? Sim, sim, Jair. A gente está, aos pouquinhos, eu estou registrando tudo direitinho, os meus jargões, as minhas frases que eu uso, tudo isso. Pois é, então já bota ele para pensar aí, para ver se ele conseguir aprender bem com o penal, vem junto com uma mãezinha aqui, tá? Bela, você tem um curso de prática penal? Sim, Dan, sim. Breve, a gente vai trazer aí várias situações para vocês. Me acompanhe, Dan, me acompanhe no Telegram, tá? Hoje eu tenho um curso gratuito no Telegram, só de prática da advocacia criminal. Então, você vai pegar todo ali pelo Telegram e aguarde, porque lá no Telegram eu vou soltar em breve algo muito massa para vocês, para a galera que quer advocar na advocacia criminal. Não só no Telegram, tem áudios, como tem vídeos meus falando sobre a prática da advocacia criminal lá no YouTube, tá bom? Então, pega, tá na hora de baixar, hein, Kleber? Instagram e Telegram, pra gente ficar junto. E no canal do YouTube, vocês têm muito vídeo meu também falando sobre a prática da advocacia criminal. Tem muito vídeo meu, tá? Então, beleza, vamos seguir. O que a gente tem mais aqui agora? Só pra gente fechar, né? A última culpa. A última espécie de culpa. Eita, bati a mão aqui. A última espécie de culpa, que é a culpa imprópria. Olha aqui, pra gente fechar nossa aula com chave de ouro hoje. Culpa imprópria. A culpa imprópria, anote, é aquela que ocorre nas chamadas discriminantes, estou botando aqui, ó, discriminantes putativas. Pronto, ó, já botei aí para vocês. Eita, eu botei certinho? Botei. Discriminantes putativas. Então, a culpa imprópria, pode anotar desse jeito. A culpa imprópria é aquela que ocorre nas chamadas discriminantes putativas. Pode botar aí. É aquela que ocorre nas chamadas discriminantes putativas. Vamos entender que diacho é isso. O que é essa discriminante putativa? Quando a gente fala em putativa, essa putatividade vem do termo em latim chamado putarem. Ó, estou botando aqui para vocês. Putarem. Putarem quer dizer imaginário. Então, essa culpa imprópria, ela sempre decorre de um erro. Daquele erro de tipo que a gente estudou em aulas passadas. A discriminante, a gente tem... O que é algo que discrimina, que retira o crime? É algo que exclui o crime. Discriminante é algo que exclui o crime. Por exemplo, uma legítima defesa, um estado de necessidade, são tudo discriminantes. Uma excludente de licitude é uma discriminante. Um erro de tipo essencial que exclui dolo e culpa é uma discriminante. Então, a discriminante putativa, que é aquela discriminante que está no seu imaginário. Para me dar um exemplo. Por exemplo, olha, essa culpa imprópria é sempre aquela que decorre do erro, ok? Do erro de tipo. Então, toma cuidado com isso aqui. Olha, é erro de tipo. Então, vamos lá. Como assim? Vamos imaginar que eu chego em casa, a pessoa chega em casa ali, e aí a pessoa, estou viajando, leva um tempo aí viajando, dá um tempão sem ver ninguém, e aí na hora que eu estou, por exemplo, deixa eu ver como é que eu posso trazer para você. Tá, beleza. Levei um tempo viajando, disse ao meu marido que eu ia chegar na segunda-feira. Aí resolvo fazer uma surpresa para meu marido. E resolvo chegar no domingo, fazer uma surpresa, ou pegar no flagra, sei lá, né? Vai que... Então, eu sempre digo, nunca faça esse negócio de surpresa que não dá certo. Mas, enfim, resolvo fazer uma surpresa para ele e resolvo chegar um dia antes sem falar nada. Chego no meio da madrugada, na hora que ele está dormindo. Só quem tem a chave da casa sou eu e ele, mais ninguém. Aí eu abro a porta devagarzinho, imaginando que ele está dormindo, abro e vou direto para a cozinha, tomar uma água. Na hora que eu estou na cozinha, ele escuta uma zoada na cozinha, ele escuta um baque, pá. Na cabeça dele, como qualquer pessoa comum, imaginaria o quê? Trata-se de um
ladrão. Não é assim? Se só quem tem a chave sou eu e ele, e eu só chego amanhã, eu estou viajando, e ele escuta uma zoada na cozinha, mexendo na cozinha, na cabeça dele, pronto, tem alguém dentro de casa. Aí ele vai e sai do quarto com uma faca. Na hora que ele sai do quarto com uma faca, no escuro, porque tá tudo escuro, ele vê o vulto passar. Aí ele tem certeza que é um ladrão. Aí ele vai em cima do vulto. E aí ele vai e dá uma facada no vulto. Quando ele vê, obviamente que eu não vou dar essa ousadia dele me matar, ele vê que ele atingiu a esposa dele. Então perceba, ele atingiu a esposa dele. E aí, nesse caso, ele vai responder por quê? Lesão corporal, e pode ser uma lesão corporal culposa. Tem gente que pode dizer, está diante de uma legítima defesa putativa, aquela legítima, ele acha que ele está se defendendo do ladrão. Mas isso aqui, se você analisar um erro de tipo, preste atenção, é aquilo que está no imaginário dele. Se ele tivesse um pouquinho mais de cautela, um pouquinho mais de cuidado, ele poderia evitar? Poderia. Ele poderia, né, tentar ali acender a luz na hora que ele saísse do quarto, acender logo a luz para ver quem é que estava ali, já mirando. Ele poderia, se ele tivesse um pouquinho mais de cautela, um pouquinho mais de cuidado, ele poderia ver que era a mulher dele e não atacar já a mulher dele. Então, nesse caso aí, ele está diante de um erro de tipo. Um erro de tipo que a gente chama de um erro de tipo, que é um erro de tipo que é aquele erro que é evitável, é um erro de tipo evitável, que se ele tivesse um pouquinho mais de cuidado, ele poderia evitar que aquilo acontecesse. E o erro de tipo evitável, para quem teve a aula de erro de tipo, ele exclui o dolo, mas permanece a culpa. Então, nesse caso, e que culpa é essa que permanece? A culpa imprópria, que é aquela que decorre das chamadas discriminantes putativas. Perceberam? É aquela que decorre da chamada do imaginário da pessoa. Ele achava que era um ladrão e, sem querer, acabou atingindo aquela pessoa. Então, ele está diante de uma culpa imprópria. Ocorreu diante de uma discriminante putativa. Lembre-se, a culpa imprópria ela sempre decorre de um erro de tipo evitável. Aquele que excluiu o dolo, mas permanece a culpa. Se você não conseguiu entender o que é erro de tipo evitável, o que é erro de tipo inevitável, tem aula minha no meu canal do YouTube falando sobre a teoria do erro. Eu explico direitinho os dois elementos, as duas diferenças. É só ir lá e assistir depois, assim que vocês quiserem, tá bom? Então, ficou claro esse erro, essa culpa imprópria? Não tem erro. Com isso, gente, a gente conseguiu finalizar a nossa aula aqui de dolo e culpa, fechamos ela, uma aula basicamente ali um pouco mais que completa ou não, né? Então a gente tem aí para vocês aquilo que vocês precisam, os pontos mais importantes sobre dolo e culpa. Na semana que vem, sexta-feira que vem, às 17 horas, estaremos mais uma vez reunidos aqui, juntos, para poder fazer mais um tema, seja ele de penal, de processo penal. Vão lá, vai lá no meu Instagram, bota a mensagem, vocês têm até terça-feira para poder botar a mensagem para mim, pedindo o tema que vocês querem para a próxima aula. Vocês escolhem, o tema mais votado é o tema que eu trago aqui para vocês, tá bom? Então, todos os temas que vocês vão votando, até terça-feira, o tema mais votado, eu trago aqui para vocês. Eu fico aguardando vocês. E como é de costume, olha ali, canta, canta, não. Eli, de vez em quando eu vou botando uns videozinhos agora, porque agora eu voltei a treinar a cantoria perfeito, né? Ainda estou enferrujada, então deixa eu estar já 100% aí na cantoria que a gente volta a isso. Como é de costume, eu sempre termino as minhas aulas com a mensagem de força, com a mensagem de paz, com a mensagem de superação, senão não seria eu. Vocês sabem que para ser eu tem que ter esta mensagem, tem que ter uma mensagem de força, tem que ter uma mensagem de superação, senão a mamãezinha não faz o trabalho completo. Então, o que que eu quero trazer para vocês aqui? Eu quero que vocês confiem e acreditem sempre em si. Talvez vocês não saibam, mas alguém já deve ter se inspirado em você. Muita gente não sabe disso. Às vezes você olha para um professor, você olha para uma outra pessoa, você olha ali, você olha para uma pessoa que está ali na sua frente e às vezes aquela pessoa está te acompanhando, está vendo seus passos, está vendo suas atitudes e muitas vezes ela está se inspirando em você e você nem sabe, e você nem percebe. Se as outras pessoas acreditam em você, por que você não? Por que você
é o único que não acredita em você. Então, supere a sua falta de confiança, ame e acredite em si mesmo. Gente, deixa eu dizer, dentro de cada um de nós existe uma força maior do que a gente imagina. Às vezes a gente até desanima, se pergunta se tudo realmente vale a pena, se esse esforço que você está fazendo vai valer a pena. Mas veja, se você não tentar, saber o que poderia ter sido. Se você tentar, a certeza é que você tentou e que você, se você conseguir superar esse momento de fraqueza, momento de tristeza que às vezes nos assola, você vai recuperar suas forças para poder você estar sempre seguindo em frente, até alcançar a vitória que você está buscando. Quantas vezes você achou que era o fim, mas você superou? Em várias situações, eu tenho certeza que você achou que era o fim, mas você superou. Quantas vezes você achou que era fraco, mas se surpreendeu com sua própria força? Seus limites, eles são colocados por você mesmo. Se você quiser superar, você pode, mas você precisa acreditar em você. Porque se você não acreditar em você, meu irmão, quem é que vai acreditar? Quem é que vai dizer? Então, nos momentos difíceis, você precisa de força, você precisa superar. Você precisa superar a si mesmo. Lembre-se que os bons momentos são muito superiores aos momentos ruins. Você já enfrentou muitas coisas nessa vida, eu sei, porque eu também já enfrentei muita coisa. E pode enfrentar mais uma, mais duas, mais três. E pode ter certeza, cada vez que você supera, mais vitorioso, mais forte você fica. E pode ter certeza, nenhum desafio, por mais difícil que seja, é maior que a sua força de superação. Você sabe onde quer chegar, você sabe o que tem que fazer. Então não deixe uma dificuldade te parar. Lembre-se, nunca, jamais vai ser uma opção. Então não esquece disso. Você pode tudo o que você quiser, tudo, a hora que você quiser, o momento que você quiser, mas isso depende exclusivamente de você, unicamente de você, tá bom? A frase que eu uso na minha vida, todos já sabem. Olha, não é à toa que está aqui na minha canequinha. Eu quero, eu posso, eu consigo. E deixa eu dizer a vocês, essa frase, ela é tão minha, ela é tão minha marca, que ela tá em tudo quanto é lugar aqui, ó. No meu quarto, isso aqui, ó, fica preso na minha parede. Só para vocês terem ideia. Essa aqui sou eu, a bonequinha que fizeram para mim também. Essa frase fica na minha vida o tempo inteiro. E eu sempre digo para quem está chegando hoje, que está me conhecendo hoje, você que quer alcançar alguma coisa, utiliza, internaliza essa frase na vida de vocês também. A partir de hoje, ó, todo dia quando você acordar e todo dia quando você for dormir, se olhe no espelho, bata no peito, mentaliza o que você quer, bata no peito e diga: eu quero, eu posso, eu consigo. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Pode demorar às vezes, pode não ser imediato, mas você consegue. Você precisa internalizar isso. E pensa, eu quero, eu posso, eu consigo. Faz isso. Todo dia você vai ver a força que isso vai te dar. E, se possível, faz isso que eu estou fazendo. Em tudo quanto é lugar aqui do meu quartinho de estudo, tem isso aqui. Tem isso aqui. Tem preso aqui. Um dia eu vou mostrar para vocês. Um dia eu vou mostrar lá no meu Instagram. Vou passar um rollzinho aqui para vocês verem meu quartinho de estudo como é. Tudo colorido, tudo rosa, porque eu amo rosa. E é tudo com as frases, tudo colado. Eu quero, eu posso, eu consigo. O verdadeiro vencedor é aquele que não desiste nunca. As minhas frases são todas assim. Tenho camisa também com eu quero, eu posso, eu consigo, com os meus jargões. E agora ganhei da minha aluna a minha canequinha eu quero, eu posso, eu consigo. Então, gente, deixa eu dizer a vocês, tá? Vem muita coisa boa por aí, Kátia. As camisas, muita gente está me pedindo. Eu estou pensando em fazer as camisas com jargões e ficaram lindas. Vocês precisam ver as camisas que eu fiz. Eu fiz copinha, eu fiz camisas, porque a gente distribuiu aqui essas camisas na porta da OAB no dia, na OAB passada, quando a gente fez aqui em Salvador, na Bahia. E foi muito bacana, o povo não teve para quem queria, o povo ficou louco. E geralmente, quando eu vou fazer minhas palestras, eu levo essas camisas, o povo fica louco, né? Que são os meus jargões. Aqui é penal na veia, tiro, porrada e bomba, se não aguenta, pede para sair. Então, todos esses jargões que eu uso, né? E o eu quero, eu consigo também, eu posso, eu consigo, tá em todas. Inclusive, a camisa que eu uso na porta da OAB com minhas meninas é essa aqui, ó. É exatamente o eu quero, eu posso, eu consigo. Mas, enfim, eu vou pensar em fazer novamente para vocês, para ver se eu consigo liberar para vocês algumas também, tá bom? Já vou pensar nisso aqui para vocês. Então, olha, para a gente finalizar, porque eu já ultrapassei o tempo hoje, né? Eu fui além do que deveria, hoje eu falei demais.
Então, eu quero só que vocês batam no peito junto comigo agora e bata bem alto e diga: eu quero, eu posso, eu consigo. E eu vou dar tchauzinho para vocês aqui, tá bom? Então, olha aqui, ó. Eu quero, eu posso, eu consigo. Beijo no coração. Até sexta-feira que vem. Acompanhem, que vai ter live por agora, que eu vou fazer no meu Instagram. Acompanha, fica atento, que vem muita coisa boa por aí. Até mais, gente.